Uma boa tarde a todos. Bem, meu nome é Rodrigo Paiva, sou bibliotecário e possuo mestrado em Ciência da Informação. Ambas as formações são pela Universidade Federal do Pará. Bem, antes de tudo, gostaria de estar aqui agradecendo a oportunidade me concedida pela Biblioteca Central da UFPA para que pudéssemos estar aqui nesta tarde conversando. Eu gostaria de dizer mais nesse formato de conversa, realmente de bate-papo sobre um tema que muito interessa a comunidade acadêmica, que é justamente de ingresso em programas de pós-graduação, sejam eles principalmente em nível de mestrado ou em nível de doutorado. Bom, além dessa minha formação, eu gostaria também de só te complementar que exerço o cargo de bibliotecário no Museu Paraense Emílio Guild desde o ano de 2013. E, mais recentemente, eu concluí o meu mestrado em Ciência da Informação. Bem, antes de começarmos essa nossa conversa, eu vou falar brevemente sobre a minha trajetória e o que me levou, então, a trabalhar um pouco mais, propriamente dito, sobre esse tema de ingresso em programas de pós-graduação. Bem, eu cheguei a participar de 3 processos de seleção para programas de mestrado, todos na Universidade Federal do Pará. O primeiro deles em gestão pública, pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, mas não consegui aprovação. E os demais, os outros 2, eu tentei pelo programa de Ciência da Informação do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFPA. Na primeira vez que eu participei, eu cheguei até a última fase, que é uma fase que muitas pessoas elas temem, que é a fase da entrevista, mas infelizmente eu não fiquei dentro do número de vagas. Eram 5 vagas para a linha de pesquisa que eu estava concorrendo e eu fiquei em 7º lugar naquele ano. Bem, além disso, eu não desisti. Claro que eu acredito que com muitas pessoas que já tentaram, talvez estejam aqui assistindo nesta tarde, ou estão pensando em tentar, a nossa vida é de tentativas. E eu vou ser sincero, que quando eu soube daquele resultado, para mim foi algo muito complicado, muito delicado. Justamente porque você se dedica, você se prepara e o seu mundo cai, porque você não consegue o resultado que você esperava, que você almejava. E sempre vem em mente aquela tão famigerada frase que tem até em Salmos na Bíblia, que é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu gosto sempre de passar essa motivação para pessoas que estão participando de certames diversos, sejam eles processos de seleção para pós-graduação, para vestibular, para concurso público, mas a nossa vida é de tentativas. E esses erros que eu errei muito, e acertos, porque eu também acertei, daquele processo que eu participei, me fizeram enxergar o que eu precisava melhorar, o que eu precisava ampliar enquanto o meu olhar de candidato naquele momento. Então, em uma segunda oportunidade que eu tive para participar do processo de seleção para o mesmo mestrado em Ciência da Informação, eu participei, eu reformulei meu projeto, me dediquei à prova escrita, me dediquei mais à entrevista e entre todas as etapas que nós vamos estar aqui conversando. E o que foi que eu fiz? Eu reuni tudo isso, eu acabei formando como se fosse um esquema, justamente de onde eu precisava melhorar e de que forma eu poderia ajudar o próximo, se caso ele necessitasse também participar de um certame desse tipo. E foi o que aconteceu. Graças a Deus eu consegui êxito em todas as etapas da seleção que eu participei da segunda vez. Fui aprovado em primeiro lugar na linha de pesquisa que eu participei e em todas as fases eu consegui a maior nota, diferentemente da primeira vez que eu participei. Ou seja, a partir disso, eu pude então compilar um pouco dessas dicas que nós vamos estar aqui conversando nesta tarde. Bom, eu não separei aqui para mostrar para vocês um slide, alguma apresentação em PowerPoint, que eu acredito que pesa muito como uma palestra, como algo mais formal, mais técnico, e como aqui realmente vai se basear muito em dicas, eu vou utilizar essa parte aqui que eu tenho como um roteiro.
mas esse roteiro eu já conversei com o nosso mediador aqui desta tarde, que é o Diego, que vai estar passando posteriormente para os que se interessarem pelo material, mas eu logo recomendo, separem ali um caderno, uma caneta e prestem atenção nessa nossa conversa. Caso ao final haja alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade, que eu vou poder responder aqui na medida do possível, se também vier a partir da minha experiência e do que eu pude acumular também enquanto aluno de mestrado mais recentemente, estar respondendo aqui a todos. Nós temos aqui também um acompanhamento de alguns intérpretes de Libras para dar um critério de mais acessibilidade e inclusão a todas as pessoas aqui que participam dessa live. Para tanto que o tema do meu mestrado foi sobre uma questão que envolve a comunidade surda. Então, eu fico muito feliz de poder estar participando aqui nesta tarde e ter a certeza que os surdos em si, eles são incluídos em ferramentas tecnológicas que tanto estamos utilizando neste momento que estamos passando. Bom, então vamos aqui iniciar. Para iniciar, gostaria aqui de separar dois conceitos básicos que nós temos que ter em mente quando nós falamos em programas de pós-graduação, que são a principal distinção entre quais os programas que existem, que são os programas em nível lato sensu e os programas em nível stricto sensu. Ambos eles vêm do latim. Lato sensu, que vem englobar os programas de especialização e também MBA, que são, em uma forma trazendo para o português, sentido amplo. Já o stricto sensu, eles vêm compreender os programas de mestrado e programas de doutorado, ou seja, é um nível mais restrito, como o próprio nome diz, stricto sensu, estrito é uma coisa mais restrita. E a diferença também principal entre ambas é que, em nível lato sensu, você recebe ao final do seu curso um certificado e não um diploma. O diploma ele é entregue ao nível stricto sensu, mestrado e doutorado, enquanto que certificados em nível lato sensu, especializações e MBA. Ou seja, muitas pessoas acabam saindo da graduação e não têm essa principal distinção, justamente porque não são tão envolvidas ali com o mundo da pesquisa, da iniciação científica, mas é importante nós termos essa principal diferença. Bom, partindo disso, nós vamos ter algumas questões preliminares. Essas questões preliminares, eu gostaria que vocês prestassem atenção, que são questões que vêm envolver o candidato antes dele realmente ingressar ali no certame, que são esses 4 pontos que eu vou citar agora. Conheça o programa. Antes de você pensar em fazer parte, de se inscrever, de concorrer a qualquer vaga nesse programa, você primeiro tem que conhecê-lo, saber quais são as linhas de pesquisa que esse programa oferece, saber quais são os professores que compõem o quadro docente, a estrutura desse programa. Se por acaso você se interessar, se você precisar de alguma bolsa de estudo, se ele oferta bolsa de estudos e quais as quantidades, qual toda a estrutura realmente que esse programa vem oferecer. Ou seja, isso é essencial antes de você pensar em concorrer a qualquer programa de pós-graduação. Bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, converse com o seu possível orientador. Bom, mas ele ia pensar, eu ainda nem entrei no programa, como é que eu vou conversar com esse orientador? Bem, vou ser sincero, muitas pessoas, antes de realmente entrarem em uma seleção de mestrado, isso, antes de entrarem, durante o processo que o mestrado, o doutorado, ele está ocorrendo ali do edital, do processo de seleção, o professor ele não pode realmente conversar com possíveis candidatos e receber e tal. Mas, anteriormente a isso, é super válido. Você pode entrar em contato por e-mail, se você tiver um contato mais próximo daquele professor, de realmente mostrar a sua ideia para ele. Se realmente ele acataria, se ele teria disponibilidade para poder orientá-lo posteriormente. Isso é super válido. Em outros pontos, o orientador, por exemplo, pode convidá-lo a participar de algum grupo ali de pesquisa que possa existir. Você pode também participar como aluno ouvinte em alguma disciplina que aquele professor ele possa ofertar, ou tantas outras atividades que você possa se aproximar mais daquele meio que é o programa de pós-graduação e realmente trocar alguma figurinha com o seu possível orientador. Mas existem alguns programas
que você não indica mais o seu orientador quando você submete seu projeto. Existe sim aquela questão de que muitos programas eles fazem a seleção toda dos projetos e em determinada etapa, alguns professores eles vão separar de acordo com a pesquisa que aquele aluno quer desenvolver, o projeto que mais vem se assimilar com o que ele está estudando, com o que ele está desenvolvendo enquanto pesquisador. Ou seja, você pode sim conversar com aquela pessoa e se porventura aquele seu projeto for selecionado, você tem uma habilidade, você tem uma aproximação maior com aquele professor, certo? Esse é o nosso segundo ponto. O nosso terceiro ponto é converse com os pós-graduandos. Sim, com os pós-graduandos, com os alunos daquele programa. É muito comum quando abrem processos para que alunos entrem como ouvintes, como justamente para participarem de assistir e tal, participar de alguma disciplina, que ele tenha um contato maior com alunos que já fazem parte daquele programa de pós-graduação. E justamente isso é importante para que ele veja quais foram as táticas que aqueles alunos utilizaram, de que forma, se ele tem alguma dica realmente específica daquele programa para aquele aluno. E ali você vai trocar figurinhas, você vai ter novos colegas. Ou seja, não se acanhe realmente. Se você tiver a oportunidade de participar enquanto ouvinte de alguma disciplina, participe e troque essas figurinhas com esses alunos. Bem, essas são 3 dicas já que nós já discutimos aqui e temos mais uma última dica, que é estude o edital. Agora sim, você já conhece o programa, já sabe quem são os professores, você já conversou talvez com seu possível orientador e com alguns alunos, mas é hora de você conhecer o edital. Muitas pessoas elas conseguem ser eliminadas, eu já vi isso, na primeira etapa, que é a entrega geralmente de documentação, por não prestar atenção no edital. Ou seja, o edital é a lei que rege aquele processo de seleção. Se você consegue abstrair e tirar todas as informações necessárias daquele edital, você vai estar apto a passar por todas as etapas com mais tranquilidade. Entregar documentação, saber prazos, saber a estrutura da prova, saber as linhas de pesquisa, saber quem são os professores. O edital ele responde muito disso para você. Então, fique atento ao edital. Bom, antes então de você já se inscrever no processo de seleção, você já viu essas questões preliminares que nós acabamos de falar aqui, certo? Agora vamos entrar justamente nas etapas que devem ser vencidas. Que etapas são essas? Bem, eu vou separar aqui as 5 principais que existem, que são o teste de proficiência em idioma estrangeiro. Eu não digo em um idioma estrangeiro, porque existem programas de pós-graduação que exigem duas línguas, 2 idiomas para o certame, geralmente em nível de doutorado, mas eu já vi alguns níveis de mestrado que pedem 2, mas 90% deles são em doutorado. Prova escrita, a apresentação do projeto de pesquisa, a análise do currículo e a tão famigerada entrevista. Bom, essas então vão ser as principais etapas a serem vencidas. Devemos nos atentar a elas, mas não que um programa de pós-graduação ele tenha que seguir à risca todas essas etapas. Existem programas que têm mais algumas etapas, como, por exemplo, memorial, arguição oral, outros não têm todas as etapas, ou seja, vai depender muito daquele edital que você vai ler e do programa que você vai se submeter. Bom, então vamos partir destas questões em pelo menos 80% dos programas de pós-graduação. Vamos começar falando sobre o teste de proficiência em idioma estrangeiro. Bom, eu separei aqui uma pequena questão que, quando vem à mente, bom, eu vou participar de um teste de proficiência em idioma estrangeira, geralmente é inglês, quando nós falamos em mestrado, mas eu não tenho habilidade nenhuma com inglês. Eu fiz o básico, talvez, eu não tenho habilidade nenhuma, eu me embaralho, eu não fiz nenhum curso durante a graduação, mas não. O que um programa de pós-graduação quer do aluno é que ele consiga, principalmente, interpretar e compreender a estrutura linguística, por exemplo, de um texto que é entregue para ele em outro idioma. Ele não precisa ser uma pessoa que saiba falar fluentemente,
que saiba falar, se comunicar, mas que ele consiga interpretar e entender os conceitos básicos de um idioma estrangeiro. E muito acontece com o inglês. Eu, por exemplo, não tenho curso avançado, eu tenho um curso básico de inglês, mas eu recomendo para quem tenha já esse interesse, esse anseio, já desde a graduação, de entrar em um programa de pós-graduação, que se tiver a oportunidade de fazer um inglês, pelo menos possa fazer. Hoje a Universidade Federal do Pará oferece cursos livres, cursos de extensão para o idioma, e você tem uma grande oportunidade ali, pagando um preço justo, para poder se aprofundar, para poder se aproximar mais desse idioma, que tanto é requisitado em programas de pós-graduação. Bom, mas, por exemplo, eu vou citar aqui alguns casos de dicas que nós devemos ter quando nós nos deparamos com uma prova. Bom, eu vou partir do princípio, de qual princípio? Do exame de proficiência entregue pelo próprio programa. No meu caso, eu participei 2 vezes, tanto da primeira vez quanto da segunda vez que eu tive aprovação, e participei dos 2 exames de proficiência daquele programa, em inglês. Ou seja, eu tive que levar um dicionário, tive que me aprofundar um pouco, mas eu vou estar separando aqui algumas dicas que eu pude observar e que me foram válidas naquele momento, só com o curso básico que eu possuía. Bom, não comece lendo o texto. Leia primeiramente a questão e identifique a palavra-chave da pergunta. Muitas pessoas, quando elas pegam uma prova de inglês, lá vem aquele texto grande, ou mais de um texto algumas vezes, e vão querer traduzir todo o texto, toda a prova, desde o início até o fim. E isso é muito complicado, muito complexo, porque você perde muito tempo. Geralmente, um programa ele oferece para você 4, 3 horas de prova para que você consiga responder as questões que nos são dadas. Mas não é isso. Você primeiro tem que ver a pergunta e identificar ali uma palavra que vá ser a palavra-chave, a palavra principal do seu texto. Logo, se a questão estiver escrita em português e a instituição permitir o uso do dicionário, procure nele o significado desta palavra-chave. Ou seja, você pegou ali o seu dicionário, você já identificou o significado daquela palavra-chave e vai partir para o texto. Lá no texto, você vai passar os olhos rapidamente e vai localizar aquela palavra-chave daquela pergunta. Geralmente, em 70, pelo menos 70% das vezes, a resposta àquela pergunta está onde a palavra-chave está. Ou seja, você não vai precisar ler todo o texto para procurar a resposta. Você só vai traduzir realmente aquele pequeno trecho. Mas isso vai depender muito da questão. Tem questões que são mais diretas, como é esse caso, que se encaixa perfeitamente, mas existem casos em que, por exemplo, você vai precisar traduzir na íntegra todo um parágrafo. E isso realmente demanda tempo e habilidade para o aluno. Ou seja, não é todo mundo que consegue traduzir e colocar ali na ordem correta as palavras traduzidas, porque sabemos que quando traduzimos algo do inglês para o português, não vem a ordem correta. Ou seja, você precisa realmente ter uma noção já de formação de frases, de enunciados, para que aquela sua tradução ela seja a melhor possível. Bom, para isso, eu recomendo, então, que quem também tiver a oportunidade, mas isso mais próximo da prova, de se inscrever em um inglês instrumental, em um espanhol instrumental, um francês instrumental, por exemplo, que são os idiomas mais procurados e que mais caem nas provas de seleção. Justamente porque os idiomas instrumentais, eles oferecem algo mais direcionado para a sua necessidade, para o que você está precisando. Realmente, se você tiver essa oportunidade, faça dessa forma. E você vai ver como você vai ter mais habitualidade com os termos ali da sua área. Por exemplo, da minha área, que é a ciência da informação, das ciências sociais aplicadas. Eu vou trabalhar com textos mais próximos disso. E com certeza eu vou ter uma maior habilidade para conseguir traduzir o que vai me ser oferecido ali naquele momento, sem tensão nenhuma em 4 ou 3 horas de prova. Bem, e além dessas provas de proficiência do próprio programa, vão existir os exames de proficiência que são oferecidos por fora do próprio programa, mas que também são válidos para que você comprove a sua proficiência em um idioma estrangeiro. Eu separei aqui alguns que são, por exemplo, no inglês temos o TOEFL e o IELTS. A nota do TOEFL, ela, por exemplo, ela vai contabilizar de 0 até 120. E a pontuação de IELTS já é de 0 a 9.
e as inscrições elas são todas feitas pela internet. Porém, elas têm um custo um pouco mais elevado. Elas já têm um custo que é de aproximadamente US$ 200, ou seja, é um custo mais elevado se você tiver a oportunidade, você tiver um inglês, porque aqui são provas mais complexas, mais completas, e se você tiver a oportunidade, tiver um inglês mais avançado, é uma boa oportunidade. Para o espanhol, temos o DEL e o CIEL. Diferentemente dos exames de inglês, o DEL e o CIEL, eles não podem ser prestados a qualquer momento, eles devem ser agendados. E eles têm um custo que vão de 210 até R$ 450, geralmente. E para o francês, temos DELF, que, quando falamos aqui então em língua francesa, a instituição responsável por organizar, por oferecer esse exame de proficiência, já é a Aliança Francesa, aqui em nosso país. E tem um custo que vai de 170 a aproximadamente 610 reais para que você tenha esse exame de proficiência, esse certificado. Bom, além desses, a própria UFPA, por exemplo, oferece o exame de proficiência em inglês e outros idiomas, com um custo já menor do que esses que eu falei agora, e com toda uma realidade, todo um contexto ali, talvez mais próximo do aluno, pois os temas eles já são direcionados, as provas são direcionadas de acordo com a grande área do curso ali do aluno. E o programa ele exige de acordo com esse curso, ou seja, por exemplo, se eu sou da área de ciências sociais aplicadas, eu tenho que prestar justamente uma prova para essa área. Eu não posso apresentar lá no meu programa de pós-graduação um exame da área de biológicas, porque já é uma outra realidade, um outro contexto, certo? Então, basicamente, quando nós falamos em exame de proficiência, essas são as grandes principais realidades, as principais dicas que nós temos. Bom, já vencemos ali uma etapa, tivemos a nossa aprovação, passamos para uma próxima etapa. E chegamos à prova escrita. Bom, na prova escrita, eu separei aqui 4 dicas também para vocês, que são, a primeira delas, uma grande básica, faça resumos. Não desanime ali se você está cansado de escrever. Esse é o caminho. Faça resumos e fichamentos das referências que devem ser estudadas, das referências que estão ali no edital, entendeu? Quando você pega um edital, eu vou dar um exemplo aqui, talvez corriqueiro. Você pega e você tem uma linha de pesquisa, mais uma linha geral. Geralmente o programa ele oferece de leituras para a linha geral e leituras para a linha específica, que dá em média de 5 a 10, talvez para o mestrado. Talvez um pouco mais para doutorado ou menos, não vai depender muito do programa. Mas aí você fica com aquela sensação, meu Deus, eu vou ter que ler 5, 10 textos, como é que eu vou fazer? É isso mesmo. Mas, se você for esperto, você vai observar que muitas dessas leituras elas não mudam de um ano para o outro. Ou seja, tenha pelo menos em mente que, na linha geral, como o programa ele já tem um direcionamento, ele já tem uma linha de pesquisa, uma linha de atuação maior, macro, ele vai trabalhar com textos que já são textos mais clássicos e textos que já se encaixam naquilo que ele quer oferecer. Então, sempre tenha eles como materiais de cabeceira. Faça resumos e fichamentos dos materiais, pelo menos da linha geral. E observe, tenha ali já guardados da linha específica, para talvez mude, ou talvez não mude, ou talvez entre, ou talvez não entre, algum material novo para compor aquela linha específica, certo? Então, você deve ter já tudo ali resumido, tudo fichado, para que você consiga ter as principais ideias e conceitos de todas essas leituras. Uma segunda dica. Atenha-se, então, essas referências que foram publicadas no edital e leia minuciosamente toda a referência indicada. Muitas pessoas elas querem ler só o resumo ou ler só a introdução, mas não. Muitas vezes uma pergunta toda em que você consegue perder metade da prova está num trecho que está lá pelo meio do texto, que você não se atentou. E aí, como é que faz? Na hora você não vai conseguir realmente buscar muita informação porque você não se atentou a esse detalhe. Então, tenha em mente que você realmente tem que ler todo o material que é disponibilizado ali no edital para você, certo? Estude os clássicos, mas atenha-se a autores contemporâneos também. Como eu já mencionei, você tem que ler sempre os autores que são clássicos daquela sua área de atuação, mas também tenha em mente que você precisa ler autores contemporâneos, o que acontece muito. De você ter que explicar algo
daquela grande área e ter que explicar algo do seu projeto de pesquisa, muitas vezes relacionando ou não com o programa, com a linha de atuação que você deseja estar de participando. Mas como fazer isso? Então você vai ter que já ter em mente que tem que existir autores específicos no seu projeto, mais contemporâneos e clássicos, para juntar com os autores que foram dados ali naquele edital. Ou seja, você tem que conseguir casar todas essas informações para fazer uma boa prova escrita. Revise o seu texto antes de entregá-lo. Escreva com letra legível e articule as respostas às questões sobre o conhecimento, sobre ciência e metodologia. Ou seja, muitas pessoas elas não têm prática de escrita. E isso acontece muito em nossa geração, que tudo é digitado, tudo é muito no computador. E quando chega numa prova dessa, que você precisa realmente escrever, porque ali a pessoa que está na banca avaliando a sua prova, ela quer realmente saber o seu nível de conhecimento teórico sobre aquilo que você deseja. Muitas pessoas podem ser resumidas, escrever em uma, duas laudas, algo de uma forma assim muito boa, muito bem escrita, desenvolvida, conseguindo casar todos os autores. Mas raramente alguém consegue fazer dessa forma. Então partimos para quê? Escrever, escrever e escrever. Então, você tem, às vezes, perguntas. Você tem uma prova com 2 questões, ou 3 questões, e cada questão leva 4, 5 laudas, até mais laudas, às vezes, porque você realmente tem que dissertar sobre um tema. E você tem que mostrar habilidade sobre aquele tema. Ou seja, você precisa citar autores que estão ali naquela leitura, naquelas leituras que foram oferecidas no edital, e entre tantas outras coisas. E você precisa ter uma gramática muito boa. Ou seja, se você não se sente preparado ainda, procure um curso de redação. É a dica que eu deixo. Realmente, melhore sua ortografia, vícios de linguagem, melhore a sua letra. Nós perdemos muito costume de escrever, mas numa hora dessas, é levado ainda em consideração que você escreve manualmente. Então, você não vai ter ali computador para você corrigir e ter o corretor automático. Não, você vai precisar realmente escrever. E quem mais escreve, escreve bem, cita melhor, coloca as melhores ideias e consegue fazer que com o leitor veja um texto que converse temas, que converse áreas daquele tema do mestrado ou doutorado que você está participando, melhor, mais chance você vai ter para entrar. E tudo isso é muito bem avaliado, certo? Então, nós já vimos a questão da prova de proficiência em idioma estrangeiro, a prova escrita, e vamos falar agora um pouco sobre o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, eu gosto muito de dizer que é o coração de um candidato que se submete a um programa de pós-graduação. Por quê? Porque ali realmente ele vai mostrar suas principais intenções do que ele quer desenvolver. Se ele vai ter habilidades, se ele vai ter tempo suficiente para conseguir entregar aquilo que ele planeja. Bom, aí vem aquelas perguntas. Bom, eu quero participar de um programa de pós-graduação, quero participar, quero entrar no mestrado, eu quero, já quando eu tenho mais habilidades, quero agora passar para o doutorado, mas como é que eu vou fazer esse projeto? Por onde eu vou iniciar? E será que eu estou no caminho certo? Bom, isso vem muito à nossa cabeça, à nossa mente, e a gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou passar para essa próxima etapa? Bem, eu, depois dessa, toda a minha experiência que eu tive, principalmente nas 2 tentativas no mestrado de ciência da informação, em que eu terminei, eu separei algumas dicas para elaborar um bom projeto, que são os 10 passos para elaborar um projeto de pesquisa. Na segunda vez que eu participei, eu tirei a nota máxima, que foi 10, e que para mim foi motivo de grande alegria, realmente de grande felicidade, de conseguir chegar a essa nota. Mas realmente porque desde a primeira tentativa, que eu tinha tirado aproximadamente 8 na primeira vez, para o segundo projeto, que eu tive que entregar um projeto totalmente novo, eu tive que organizar todas as minhas ideias, principalmente a partir dessas dicas, e que eu espero que sejam dicas válidas a todos a partir de então. Bem, primeira dica: escolha o tema. Bom, mas como é que eu vou escolher meu tema? Certo, não vá partir daquele projeto do Unidunité. Eu escolhi esse daqui. Não.
Não comece assim. O projeto de pesquisa ele tem que ter pelo menos 5 pilares. O pilar de afinidade, você tem que ter afinidade com aquele tema. Tema que eu digo não é o título da sua pesquisa. Tema é o assunto que você quer desenvolver. O assunto, o tema macro ali que você tem afinidade. Oportunidade. Será que eu vou ter oportunidade de desenvolver essa pesquisa? Eu não vou viajar ali do mundo da Lua, não vou estar fazendo uma coisa muito audaciosa, porque nós estamos falando, por exemplo, em mestrado 2 anos, doutorado 4 anos. 24 meses e 48 meses são pouco tempo. Quando nós nos deparamos, já estamos mais da metade do mestrado, mais da metade do doutorado, e não temos tanto tempo para desenvolver aquilo que nós estamos querendo. Propriedade. Você realmente tem que ter propriedade, você tem que ter bases sólidas sobre aquilo que você quer desenvolver. É muito interessante você já partir de um tema que você desenvolveu ali no seu trabalho de conclusão de curso, e muitas pessoas também passam para a especialização, já conseguem aprofundar um pouco mais, e quando chega no mestrado, eles pegam uma coisa muito mais específica, e no doutorado, algo muito mais específico que ninguém ainda viu. Ou seja, tenha propriedade daquilo realmente. Delimitação. Você não pode abraçar o mundo com as mãos. Você realmente tem que delimitar algo, você tem que delimitar tempo, delimitar espaço, delimitar grupos onde você quer aplicar aquela sua pesquisa. E realismo, seja realista. Não adianta você querer inventar a roda se você não tem condições. Tenha pés no chão para uma pesquisa que você realmente conseguirá desenvolver, certo? Delimite o objeto de estudo. Menos é mais. Quanto mais específico, quanto for uma situação que você conseguir realmente apalpar cientificamente, melhor será. Não adianta você partir, por exemplo, para um mestrado querendo falar sobre uma realidade de toda a América do Sul, de toda a América. Se você não tiver condições e nem contatos e nem talvez muitas vezes condições financeiras ou técnicas ou tecnológicas de ter informações de outros lugares, parta para algo mais realista realmente, ou seja, seu objeto de estudo como uma coisa mais específica da sua realidade, do seu contexto. Às vezes temos muitas situações aqui próximas de nós que precisam ter um olhar mais específico, mais social, mais científico, e que ninguém ainda abraçou aquela causa. Então, sempre tenha olhos, tenha a mente aberta para o que o rodeia. Então, nesse caso, o segredo ele vai estar no foco, tenha capacidade de compreender, de entender aquilo que você quer estudar. Formule o seu problema de pesquisa. Perguntas que geram respostas. Ou seja, quando nós falamos em problema, não necessariamente que um problema ele precisa ser uma pergunta. Às vezes pode ser uma afirmação ali que você quer ter uma hipótese, ter uma indagação, mas geralmente eu vejo pelo um caminho mais fácil você partir por um problema como pergunta também. Algo que você quer responder, algo que você sempre teve uma inquietação. E essa sua inquietação, ela precisa ter uma justificativa social que responda a alguma lacuna social, uma lacuna científica que talvez tenha algum problema que não tenha sido estudado, desvendado ali pela ciência, e com certeza uma justificativa pessoal. Ele já vem pegar todos os pontos anteriores, que você precisa ter de afinidade, de precisão, realmente para você conseguir estudar o que você necessita. Então, eu separei aqui algumas perguntas que vão realmente ficar como nossas reflexões quando nós falamos em problema de pesquisa, que são: o problema pode ser resolvido por meio de uma pesquisa científica? Será realmente que esse problema que eu estou colocando ali, uma pesquisa, ela vai conseguir resolver? O problema ele é suficientemente relevante a ponto de justificar que a resposta, que a pesquisa, ela seja feita? Será que esse problema ele precisa de existir para que aquela pesquisa ela seja realizada? Será que ela precisa ser reformulada? Trata-se realmente de um problema original, quando nós falamos, por exemplo, muito em tese, se aquele tema é um tema que nunca foi visto, é uma lacuna ainda que precisa ser estudada, que precisa ser desdobrada. Pode-se chegar a uma conclusão que tenha méritos acadêmicos? Será que eu não vou chegar
ao final da minha pesquisa e eu não vou ter mérito nenhum. Muitas vezes você inicia uma pesquisa e você não pesquisou sobre o que já se tem estudado, analisado sobre aquilo, métodos próprios, ou seja, várias questões, e quando você chega no final você não tem resultados que são resultados tão relevantes. Então, tenha muito cuidado no momento que você está construindo o seu projeto, ali logo no início, certo? Os dados que a pesquisa exige podem ser realmente obtidos? Será que eu vou conseguir coletar os dados que eu estou precisando? Muitas pessoas, por exemplo, foi o meu caso. Eu precisei passar por comitê de ética em pesquisa, justamente por trabalhar com pessoas, por trabalhar com opinião, por entrevistas, por ter que filmar pessoas. Ou seja, é uma questão muito séria, porque você está colocando aquela sua pessoa que participa da sua pesquisa, o participante, em uma forma muito aberta, onde a sua opinião, as suas informações, elas são colocadas de uma forma pública. Ou seja, você precisa passar por um comitê de ética e pesquisa, que vai analisar se você realmente tem condições de fazer aquilo com aquela comunidade, com aquele grupo de pessoas. E isso demanda tempo. Você precisa saber construir um projeto para submeter a uma plataforma Brasil, por exemplo. Você precisa saber construir instrumentos de coleta de dados, questionários, roteiros de entrevista. Ou seja, são várias e várias situações que, quando você para pensar, pega um ano seu de pesquisa. E será realmente que eu vou ter tempo suficiente para fazer isso? Ou seja, esse é um caso, mas existem N casos que precisam ser levados em consideração quando você inicia o seu projeto de pesquisa, se você vai ter tempo para executá-lo. E, por último, terei tempo, então, para essa execução? Foi realmente isso que eu comentei agora. Então, isso vai estar muito ligado ao seu cronograma, que nós vamos falar um pouco mais à frente. E que vai ser também uma parte muito importante e que muitas pessoas acabam não dando muitos créditos, mas é uma parte muito importante que também é avaliada pela banca. Formule as hipóteses em busca de respostas. Tente formular hipóteses, tente verificar afirmativas, situações que devem ser consideradas para a sua pesquisa. De que forma elas vão ser levadas em consideração na construção daquele seu projeto, da sua pesquisa. Ou seja, tenha isso sempre em mente. Anote, se for o caso, digite. Quando alguma hipótese vier à sua mente sobre uma situação, nunca perca ela de vista. Sempre coloque, faça anotação e coloque ali para disponibilizar para o seu projeto. Formule os objetivos. O que fazer da sua pesquisa? E quando nós falamos de objetivos, vão existir os objetivos gerais e os objetivos específicos. Os objetivos específicos, que são conhecidos também como objetivos operacionais. Muitas pessoas têm dificuldade para construir os objetivos, justamente porque não tiveram tanta aproximação com pesquisa científica na graduação. Muitas vezes ali um trabalho de conclusão de curso, algumas vezes quando você apresenta um trabalho em um evento estudantil, quando você participa de uma iniciação científica, mas como devemos partir para iniciar, para fazer um objetivo? Bom, eu separei aqui uma fórmula que eu espero que ajude muito. Então, realmente, como eu falei, quem puder anotar vai ser de grande ajuda, que é uma fórmula de como nós devemos construir, então, um objetivo geral. Eu pude observar muito isso quando eu estive fazendo ali meu projeto de pesquisa, minha dissertação, certo? Bom, o objetivo geral, eu vou dizer aqui para vocês uma fórmula. Bom, anotem aí. Que vai ser, primeiro, o tipo do verbo mais a causa hipótese mais o tema central mais a delimitação do tema, que vai ser igual ao resultado. Esse resultado é o nosso objetivo geral, certo? Então, temos como um exemplo aqui que eu trouxe bem básico, que é como o marketing pessoal pode influenciar em processo de seleção. Um exemplo bem básico. E eu vou aqui destrinchar, vou dividir em algumas partes que vão casar então com essas
essas fases dessa fórmula que eu mencionei aqui para vocês. Tipo do verbo: identificar. Ideia de compreensão. Essa pergunta aqui que eu falei para vocês é o meu problema da pesquisa. Como o marketing pessoal pode influenciar o processo de seleção? O tipo do verbo, agora para o meu objetivo geral. Identificar. Ideia de compreensão. Devemos ter em mente que os verbos eles devem estar ali no infinitivo, tanto para objetivo geral como para objetivos específicos. Aqui, e devemos também ter em mente que esses verbos eles têm ideias. Aqui, neste caso, eu coloquei uma ideia de compreensão. Eu quero compreender algo. Então, uma ideia de identificar. É o meu tipo do verbo. A causa, a hipótese. Comportamento de candidatos. Ou seja, eu quero identificar algo sobre comportamento de candidatos. O tema central, influência do marketing pessoal. É o tema central ali, tanto do meu problema, que vai ser utilizado no meu objetivo geral. E a delimitação do tema. Uma empresa de seleção de pessoas. Ou seja, vocês lembram lá no início, quando nós falamos de delimitar a sua pesquisa, ela vai aparecer muito aqui no nosso objetivo. E, como resultado, nós temos, então, o nosso objetivo geral. Identificar a importância do comportamento dos candidatos em nível de marketing pessoal para o processo de contratação de uma empresa de seleção de pessoas. Ou seja, eu parti de um problema que eu tinha que me incomodava muito e eu identifiquei ali o meu objetivo geral, que é o meu norte principal. Eu tenho que alcançar esse norte, que é esse objetivo geral, para conseguir responder a esse problema de pesquisa que tenho. Bom, temos então esse nosso objetivo geral. E chegamos aos nossos objetivos específicos. O que seriam os objetivos específicos? Os objetivos específicos eles são as etapas que vão ser apresentadas em modo cronológico, ou seja, da forma como elas vêm aparecer ali na nossa pesquisa, como se fosse realmente uma escada, como se fosse uma cadeia, como se fosse até mesmo um jogo de xadrez, em que cada um dos objetivos específicos são os degraus que levam ao topo, que levam à vitória. Ou seja, quando nós temos, por exemplo, etapas de uma pesquisa, sejam elas etapas metodológicas, geralmente para a construção de um projeto, de um estudo, você tem etapas que devem ser cumpridas. Essas etapas nada mais são do que transformadas em objetivos específicos. Quando você une esses objetivos específicos, você consegue chegar ao norte da pesquisa, que é responder ao seu objetivo geral e ter a resposta para o seu problema de pesquisa. Então, dessa forma, você conseguiu responder uma indagação, uma dúvida, e o seu projeto ele vai estar cientificamente, socialmente respondido. Então, esses objetivos eles são muito avaliados em um projeto de pesquisa. Eu posso dizer que objetivos, justificativa e metodologia são os pontos que os professores que avaliam projetos em processo de seleção, eles mais batem em cima, principalmente na entrevista. Ou seja, então, quando você estiver construindo o seu projeto, se atente muito a essas etapas justificativas, mais objetivos e metodologia, que são etapas muito importantes. Então, justifica essa sua pesquisa, como mencionei agora. O razão pela qual do projeto. Já falei aqui na justificativa social, na justificativa científica, na justificativa pessoal. Mas existem, além dessas, muitas questões que candidatos eles deixam passar em branco, que quando chega no momento de uma entrevista ou mesmo da avaliação no projeto, o avaliador ele consegue observar aquela falha. Então vamos nos atentar a esses exemplos para que ninguém cometa mais nenhuma dessas falhas. Bom, eu separei aqui alguns. O tema. Por que o tema é importante? Porque você acha que esse tema ele tem que ser importante, sempre levando em consideração a sua justificativa científica e social. Esse tema geralmente vai aparecer na sua introdução, quando você contextualiza o tema ali do seu projeto de pesquisa, em que você vai colocar onde ele já foi estudado, quem estudou, quais métodos talvez já tenha utilizado e de que forma talvez você queira aplicar em uma realidade mais específica aí na sua pesquisa. Delimitação de estudo.
Por que a escolha recaiu sobre, por exemplo, um exemplo aqui que eu trouxe, um processo de recepção, por exemplo? Porque você delimitou seu estudo ali, em um grupo, em um contexto específico. Porque você foi para ali, foi para o X e não foi para o Y. Isso você tem que explicar, e isso geralmente já vai aparecer na sua metodologia, por exemplo. Enfoque. Por quê? Por exemplo, estudar tal objeto sob o ponto de vista da semiótica. Aqui um exemplo que eu trouxe. Por que você resolveu enfocar esse tema nesse formato e não em outro? Ali você tem que estar muito bem embasado em autores, sim, em autores que coloquem um caso, uma realidade em que você ancorou e que você quer pesquisar a partir de então. Período de estudo. Por que estudar a propaganda governamental na época da ditadura militar? Por que não estudar em outro período? Esse foi um outro caso que eu trouxe aqui para vocês. Delimitar período em muitos trabalhos é importante, sim, porque você, por exemplo, não pode estudar 1000 anos em 2 anos, ou 100 em 2 anos, mas ali até onde você conseguir vislumbrar uma realidade palpável, que você consiga ter resultados científicos, sociais muito bem válidos. Metodologia. Por que usar análise de conteúdo e não de discurso? Isso é muito importante. Quando nós estamos fazendo a metodologia de nosso trabalho, muitas pessoas elas cometem, eu não digo um erro, mas acaba sendo um vício científico, que é você dizer, esse projeto ele vai ser um estudo de caso, lá, estudos de caso que segundo fulano de tal é isso, que segundo ciclano é isso, que segundo Y é isso, ou seja, você acaba enchendo essa metodologia com definições que muitas vezes quem está na banca já sabe o que é, já sabe que é um estudo de caso, já sabe que é uma pesquisa descritiva, uma pesquisa exploratória, uma pesquisa etnográfica, ou seja, eles querem saber o que você vai realmente utilizar e de que forma vai ser aplicada na sua pesquisa. Ou seja, muitas vezes nós temos 15 páginas, 10 páginas para fazer um projeto de pesquisa. E não adianta você escrever 7 páginas de metodologia e não dizer nada. Só colocar autores que dizem algo que quem está na banca já sabe o que é. Ou seja, tenha foco na metodologia. Bem, instrumentos utilizados para a coleta de dados. Eles devem estar claros ali também na sua pesquisa. Por exemplo, por que questionários ou entrevistas? Apesar de existirem outras formas de coletar dados também. Ou seja, você deve estar ali solidificado o porquê você tem que utilizar tais ferramentas. Se você acha que essas ferramentas são as mais bem viáveis para a sua pesquisa, para o seu estudo. Material. Por que estudar revistas especializadas em moda ou em automóvel? Por que não utilizar outras? Ou seja, os materiais que eu vou utilizar, por exemplo, tese, dissertações, artigos científicos, entre tantos outros, se uma pesquisa documental, documentos históricos, documentos de arquivos, será que esses materiais todos, por que eles devem ser utilizados? Qual a importância deles? Será que eles são os melhores mesmo? Ou seja, tudo isso também deve estar explicado no seu trabalho. Tipos de dados e fontes utilizados. Por que tal tipo de fonte ou de dados? Por que estudar a propaganda governamental na época da ditadura militar? Entendeu? Ou seja, nós falamos ali em tempo, agora nós estamos falando em tipos de fontes que foram utilizadas. Por que eu vou utilizar determinada fonte de informação se eu posso ter outras? Ou seja, tente deixar isso claro para o seu avaliador compreender que você talvez vá por um caminho que seja o melhor caminho ali naquele momento. Não que a sua pesquisa não possa mudar futuramente, ela pode mudar, mas para aquele momento ali, talvez seja a melhor escolha que você possa tomar enquanto fonte de informação. E se você tiver alguma dificuldade com fonte de informação, aqui eu deixo a dica. Procure, se você puder, um colega ali, bibliotecário. Não porque eu sou bibliotecário, mas porque os profissionais bibliotecários, eles têm já essa habilidade de conseguir trabalhar com fontes de informações especializadas em diversas áreas do conhecimento. Ou seja, eles vão conseguir direcionar vocês para a melhor revista,
para os melhores livros, para os melhores eventos, que tem ali uma coletânea de artigos já publicados. Ou seja, você vai conseguir ter um arcabouço teórico bem mais solidificado, bem mais fundamentado cientificamente ali para aquela sua pesquisa. E tipo de pesquisa? Por que um estudo de caso? Então, isso cai muito na metodologia. Por que eu vou utilizar um estudo de caso numa pesquisa descritiva? Para isso, é necessário que você tenha em mente as grandes definições do que é um estudo de caso, do que é uma pesquisa exploratória, descritiva e tantas outras que existem no universo da metodologia científica. Aqui eu deixo uma nova dica também. Eu não vou me adentrar nesse tema porque é uma outra temática muito mais profunda de metodologia da pesquisa científica, mas a Biblioteca Central aqui da UFPA oferece sempre lives, agora principalmente nesse período, sobre temas diversos. Nós já tivemos aqui temas sobre elaboração de trabalhos de conclusão de curso, de artigos científicos, fontes confiáveis para pesquisa científica, todas estão no YouTube da Biblioteca Central da UFPA. Lá vocês vão ter muitas dicas interessantes voltadas para a metodologia. E se caso ainda vocês estiverem em dúvida, eu recomendo ali os grandes clássicos, por exemplo, Lakatos, Marconi Lakatos, que eu posso dizer que 9, 8 em cada 10 estudantes acadêmicos eles utilizam ali na sua pesquisa, e que é algo bem mais basicão, mas que tira muitas dúvidas sobre o tema, certo? Ponto 7. Descreva os procedimentos metodológicos, que é a nossa caixa de ferramentas. Você deve deixar muito claro na sua metodologia tudo isso que eu falei. Qual vai ser a pesquisa que vai ser utilizada de acordo com os seus objetivos, de acordo com o tempo que você vai precisar, quais os instrumentos de coleta de dados que você vai precisar, qual grupo que você vai utilizar para sua pesquisa, o contexto, ou seja, tudo isso tem que estar muito bem casado na sua metodologia. Um ponto muito interessante quando nós iniciamos uma metodologia de um projeto de pesquisa é começar a metodologia com o nosso objetivo geral. Sim, objetivo geral. Por quê? Porque muitos avaliadores também, eles já pegam o seu projeto de pesquisa do ponto da metodologia, para saber como você vai fazer aquilo. E a primeira coisa que ele vai ler é o seu objetivo geral. Ou seja, ele vai conseguir entender, bom, ele está indo no caminho certo. Então, é uma dica muito boa, muito válida. Eu utilizei e deu certo, então é algo que eu deixo sempre ali como dica para a construção da nossa metodologia em projetos de pesquisa. Ponto 8. Construa um referencial teórico. Sustente, então, seu argumento. Aí vem também casar muito aquela questão das fontes de informação. Você tem que ter autores clássicos, mas autores também contemporâneos no seu projeto de pesquisa. E que você consiga fazer com que esses autores eles casem de uma forma em que você contextualize e chegue até um problema, chegue até ali uma situação, um problema ao final daquela sua sessão de referencial teórico. Ou seja, você conseguiu contextualizar toda uma situação, todo um tema e encontrou um problema dentro desse tema. Ou seja, sempre abuse e use muito desses autores clássicos e contemporâneos. Verifique quem são esses autores, se eles publicam em revistas com boa classificação, se eles são autores de livros, se eles, o currículo Lattes deles, é muito interessante isso. E tenha em mente, que é uma outra dica que eu deixo, de utilizar para o projeto de pesquisa alguns autores estrangeiros, né? Porque muitos autores nacionais eles possuem como base também pesquisas internacionais, ou seja, utiliza os autores nacionais, mas também utiliza autores internacionais. Se você tiver alguma dúvida em tradução, procure algum tradutor, vai ser muito válido nesse momento para que você tenha uma tradução fidedigna, uma tradução muito boa para o seu projeto de pesquisa. E uma outra dica que eu deixo é, se você puder citar, cite pessoas, professores e principalmente professores da linha de pesquisa que você está ali submetendo o seu projeto ali no seu projeto de pesquisa. E se você puder, cite até aquela pessoa que você acha que pode ser o seu possível orientador. Ele vai com certeza gostar de ver o nome dele ali na sua pesquisa, certo? Sumário preliminar. Nós chegamos aqui ao nosso penúltimo ponto do projeto de pesquisa. Projeto preliminar, que é o mapa do tesouro, onde você vai colocar o esqueleto da sua pesquisa, realmente.
E nisso eu separei alguns tópicos, algumas sessões que são as sessões que são mais pedidas em editais para programas de pós-graduação, que são capa, folha de rosto, justificativa, o problema a ser investigado, o objetivo geral e os objetivos específicos, o referencial teórico, a metodologia, o cronograma e as referências bibliográficas que foram utilizadas. Esse é quase 100% das vezes o projeto que é pedido nessa estrutura. Uma talvez saia, outra talvez entre, talvez tenha alguma que se junte com a outra. Muitas vezes eu vejo o problema que está em referencial teórico por ter que contextualizá-lo, ou seja, são várias situações. Mas essa é uma estrutura que, pelo menos, nós devemos ter em mente quando estamos construindo o nosso projeto. E chegamos então ao cronograma da nossa pesquisa, que é do nosso calendário, realmente de atividades que teremos que ter a partir de então para desenvolver ali o nosso estudo em 2, em 4 anos. Bom, quando nós montamos um cronograma, nós temos também alguns pontos que devem ser levados em consideração. O primeiro deles, o tempo de realização da pesquisa. Você tem que saber que aquela pesquisa ela tem 24, 48 meses e ela precisa se encaixar ali naquele período todo. O tempo destinado a cada etapa. Você precisa ter em mente quais são as etapas que você vai precisar. Levantamento bibliográfico, levantamento de dados, você vai precisar de estruturação da dissertação, revisão gramatical, o período da qualificação, da defesa, tudo isso deve estar muito claro ali no seu cronograma. Como se distribuem as atividades no tempo? Ou seja, eu não vou colocar ali 12 meses de levantamento bibliográfico e vou deixar 2 meses para levantamento de dados com questionários e outras questões que eu vou precisar com instrumentação de coleta de dados. Ou seja, você tem que conseguir equilibrar muito bem o que você necessita. Verificar se o projeto é viável no tempo previsto. Ou seja, como eu já falei muito anteriormente, você saber se você vai ter condições de desenvolver uma pesquisa em 24, em 48 meses. E isso você vai ter que sentar e realmente ver os prós e contras ali do que você quer estudar. E os recursos que serão necessários. Os recursos humanos, se eu vou precisar de outra pessoa para que a minha pesquisa seja finalizada, meus recursos financeiros, se eu vou precisar me deslocar a outro lugar, por exemplo, e recursos materiais, se eu vou precisar de materiais que em um primeiro momento não estão aqui em minha mesa, não estão em minha mente, mas que eu sei que eu vou precisar. Ou seja, esses 3 pontos eles também devem ser levados em consideração para a construção do seu cronograma e de uma forma geral da sua pesquisa. É muito difícil você necessitar de uma outra pessoa, por exemplo, para coletar dados, quando você precisa ir a campo, quando você precisa ir a algum local, por exemplo. Mas, se for necessário, você tem que saber que você talvez tenha um tempo muito apertado. Você pode correr riscos, mas veja ali como você pode melhor resolver isso, certo? E então, chegamos à nossa última etapa desse certame todo. Bom, eu já tive aprovação no exame de proficiência, passei para a prova escrita, os professores analisaram o meu projeto de pesquisa e, enfim, eu cheguei à entrevista, que muitas pessoas temem. Eu vou ser sincero que eu acho que eu sempre temei uma entrevista. Eu temi nas 2 vezes que eu pude participar e talvez por uma fase mais avançada como um doutorado, eu sei que talvez eu vá temer. Mas é algo do ser humano, isso é normal. Mas o que nós devemos ter em mente quando nós vamos chegar a uma entrevista são também alguns pontos principais. O que os professores eles procuram? Estude o seu currículo. Estude seu projeto. Sua motivação. Qual a sua motivação para aquele programa? E bolsa de estudo. Bom, esses são os principais tópicos quando nós falamos em entrevista. Agora, o que os professores eles realmente procuram? Saber o que será avaliado, saber se você domina, se você tem tempo, se você tem motivação para aquele programa. Quando você chega a uma entrevista, é normal você chegar com o coração disparado. Você já passou por tantas etapas
e você imagina, meu Deus, eu não quero morrer agora na beira, vou ter que ficar de frente a frente com professores que já têm tanta experiência acadêmica em um determinado tema, e eles vão me perguntar algo que eu ainda quero aprender, ainda estou treinando. Não, mas aí o que eles querem saber realmente é se você pelo menos domina o assunto que você quer defender, que você quer estudar. Ou seja, vá com o seu objetivo geral, com seus objetivos específicos, com as suas justificativas, como você vai fazer aquela sua pesquisa. Não que o referencial teórico não seja importante, mas esses são os principais pontos técnicos do seu projeto e que os professores eles perguntam bastante. Ou seja, eles querem saber realmente como é que você está dominando tecnicamente a sua pesquisa. E se você vai ter tempo e motivação para isso. Muitas pessoas trabalham, então seja sincero. Mas se eles perguntarem, bom, você trabalha, como é que você vai fazer? Bom, você tem que dizer, eu vou ter que dar o meu jeito, eu vou ter que arranjar tempo, eu vou ter que me dedicar, eu vou conseguir encurtar meu tempo no local de trabalho que eu atuo, mas eu vou conseguir cursar disciplinas e todas as atividades que me são solicitadas e são pedidas para que eu consiga acreditar todo o programa, todo o mestrado, todo o doutorado, certo? Então, isso é muito importante. Muitas pessoas, quando são funcionário público, por exemplo, precisam pedir licença, afastamento. Outras, quando trabalham na iniciativa privada, elas preferem sair da iniciativa privada, por exemplo, e partir somente para a pós-graduação. Ou seja, são muitas situações que, quando você chega na entrevista, você já tem que ter em mente. Bom, eu preciso decidir a minha vida a partir de então. E se eu for aprovado, como é que eu vou conseguir organizar o meu tempo? Estude o seu currículo. Quando os professores eles estão entrevistando você, eles querem saber qual a sua experiência profissional acadêmica, ou seja, o que você já produziu, o que você, para onde você já foi, o que você já participou, onde você já trabalhou em alguns casos, sobre aquele tema maior. Por exemplo, eu quero desenvolver uma pesquisa sobre pessoas surdas, mas talvez eu não tenha nenhuma experiência com pessoas surdas. Eles vão avaliar o meu currículo, mas por que você quer fazer sobre isso? Ou seja, toda uma motivação. Hoje, como eu já tenho uma pesquisa mais solidificada em nível de mestrado, eu posso talvez utilizar como justificativa para o doutorado. Ou seja, além disso, eles vão avaliar tudo que eu já escrevi. Muitas pessoas elas vão com receio para um processo de seleção porque não escreveram nada, não, só tem o nome e o endereço no Lattes. Às vezes nem isso, só tem o nome. Mas não tenha medo. Muitas pessoas elas conseguem entrar sim nos programas porque os professores eles levam em consideração também vários outros critérios. Esse é um critério, mas não que necessariamente todos os professores eles vão adotar. É um critério válido se você tem um currículo muito bom, com certeza isso vai pesar. Mas se você não tem um currículo com uma produção científica muito grande, muito avantajada, não se preocupe. Isso é um critério que talvez seja desconsiderado. Estude seu projeto. Como já mencionado, vá com seu projeto ali em mente. Itens específicos, como metodologia, justificativa, tudo é levado em consideração no momento da sua entrevista, realmente. E muitos professores eles gostam de fazer pegadinhas, realmente. Pegar um item que esteja correto no seu projeto e formular uma pergunta como se ele estivesse errado. E o aluno muitas vezes cai. E isso mostra para o professor uma questão de quê? Que ele não estava seguro no seu projeto. Então, eles realmente querem saber se foi você que construiu, foi você que fez. Defenda até o final, se você souber que o seu projeto ele está correto. Isso é totalmente essencial para essa fase da entrevista, quando você finalmente fica frente a frente com os professores. A sua motivação. A motivação ela vai tentar mostrar segurança para os professores da banca sobre o porquê você quer ingressar no mestrado. Então, seja sincero, mas não vá também com aquela sinceridade em nível de você mostrar, bom, eu quero entrar no mestrado porque eu quero ganhar mais no meu salário, eu quero entrar no doutorado porque eu quero ter um título de doutor. Não, não são questões científicas nem sociais que são levadas em consideração, mas a motivação realmente que vai pegar muito com a sua justificativa pessoal, a sua motivação em nível de você mostrar a sua aproximação com um tema que me agrada, com um tema que você percebe uma lacuna que ainda falta ser descoberta,
Ou seja, é uma motivação que você precisa mostrar e deixar claro ali para os avaliadores no momento da sua entrevista. E por fim, temos um tópico de bolsa de estudo. Passamos por um período, até eu posso dizer, um pouco conturbado quanto a essa questão de bolsa de estudo, mas os programas ainda possuem, muitos programas possuem, e quase 100% das vezes eles perguntam, quando eles sabem, por exemplo, que uma pessoa não é funcionária pública, se ela não tem nenhum emprego formal, se ela tem interesse em uma bolsa de estudo. Então, só você vai saber da sua realidade, da sua necessidade. Muitos têm medo de dizer que vão precisar e acabam não dizendo. Mas se você realmente precisar, não se preocupe, seja sincero e diga: bom, eu vou necessitar, mas caso eu não consiga, não será um problema para que eu dê andamento no meu mestrado, no meu doutorado. Eu vou conseguir outras formas de conseguir me manter, de conseguir financeiramente me manter durante esse período. São questões que devem ser levadas em consideração também nessa fase. Existem algumas questões que alguns programas adotam, que são o memorial descritivo e a arguição oral, muito recorrente mais em doutorado. O memorial descritivo ele vem ser uma autobiografia que vem descrever acontecimentos sobre a trajetória acadêmico-profissional daquele aluno. Ou seja, ele vai fazer uma descrição de toda aquela vida dele e quem está avaliando aquele projeto, ele vai conseguir identificar situações, aproximações científicas e profissionais mais próximas dele e do programa. E a arguição oral, que é uma exposição oral sobre os principais aspectos do projeto de pesquisa, essencialmente sobre o projeto de pesquisa, que é um pouco diferente da entrevista. Alguns programas colocam similaridade entre ambas, mas existem essas principais distinções. E um outro ponto muito importante, que só para a gente lembrar, que é mantenha o seu currículo atualizado. Pode ser uma coisa que a gente não atente muito, mas deixar o currículo Lattes e hoje também o ORCID, que é uma base de dados científicos profissionais internacional atualizada, é muito importante, porque os editais pedem e se você tiver já seu currículo atualizado, você não vai se preocupar em ter que atualizá-lo do dia para a noite quando o programa ele abre vagas, abre o edital para que você possa participar. Ou seja, sempre tenha isso em mente. Bom, nós conseguimos chegar até o final aqui dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, mas o que eu deixo muito também dessa situação toda de aprendizado é principalmente duas situações que eu observo muito. Muitas pessoas elas gostam muito de acreditar aquele aspecto. Bom, para entrar no programa de pós-graduação é necessário o QI, que indica. Eu considero isso como uma situação muito errônea, porque você acaba dando descrédito a todos os programas de pós-graduação que existem, quando você generaliza muito. Eu sou prova disso, eu não entrei por QI, e muitos colegas meus que eu conheço, acredito que todos, nenhum entrou por QI. Não só no programa que eu participei, mas em todos os programas que eu tenho conhecimento. Infelizmente, como em todos os níveis da nossa sociedade, podem existir situações, mas eu não posso afirmar nada. Ou seja, quando você ouvir alguém, você não teve aprovação, e você ouvir alguém falou, bom, você viu, o fulano entrou, mas porque ele é QI, ele é indicação de tal pessoa. Talvez aquela pessoa ela tenha seguido essas dicas que eu disse anteriormente. Lembram lá do início? Aproximação como professor, participou como ouvinte, ou seja, se dedicou realmente, teve aprovação. Ou seja, não dê crédito, não desista e caminhem para uma próxima seleção. Talvez não seja nesse programa, talvez seja em outro programa. E outra situação, mantenha sempre a sua mente e corpo bem. Nós chegamos a um momento de tanto estresse, de tanta fadiga mental e física, e é necessário que você tenha uma válvula de escape. Quando você se dedica a um programa de pós-graduação, a um mestrado, a um concurso público, a qualquer certame que você participa, é óbvio que vai vir um estresse. Então, se você tiver a possibilidade de praticar um esporte, de ter uma atividade que lhe dê lazer, lhe dê prazer, é sempre necessário. Não que eu vou dizer, vai se consultar com um psicólogo, não. Talvez não chegue a esse ponto. Se você achar necessário, sim. Talvez você consiga tirar um pouco da sua ansiedade. Mas tenha em mente que você tem que ter corpo e mente bem para participar disso.
E uma outra questão é que você pode seguir todas essas dicas, você pode estar bem e chegar no dia você não for aprovado. Mas isso não quer dizer que você é uma pessoa que não tem capacidade, mas também porque não seja o seu dia realmente. Isso aqui não é uma fórmula mágica, são dicas que melhoram as suas oportunidades para ingresso em um programa de pós-graduação. Mas pode existir também situações que você não vai compreender no momento, mas que só futuramente você vai conseguir entender. São outros desígnios. Então, nós chegamos aqui ao final dessa nossa conversa. Eu tentei ser o mais claro possível sobre esse tema, que é um tema que gera muita curiosidade, muita dúvida na comunidade acadêmica. E caso alguém tenha alguma, vou dizer assim, alguma questão ainda a solucionar, eu vou só fazer aqui uma propaganda, eu vou dizer aqui para o Diego que eu tenho uma assessoria em parceria com uma outra bibliotecária da Universidade Federal do Pará, que é a Ingrid Zarlu. É uma assessoria, se vocês quiserem procurar no Instagram, é a zp.assessoria. Ou se procurar o meu Instagram mesmo, que é o Rodrigo Paiva 5222, vocês vão ter acesso a muitas dicas que nós estamos sempre atualizando sobre construção de trabalhos acadêmicos, metodologia, objetivos, e oferecemos os serviços de assessoria. Caso vocês tenham alguma dúvida, se vocês querem normalizar o projeto de vocês querem trabalhar, vocês querem fazer uma revisão melhor na pesquisa de vocês, beleza? Então, eu deixo aqui essa dica. E os agradecimentos, novamente, eu vou abrir aqui a um período de perguntas que talvez tenham surgido aqui durante a live e vou tentar responder de acordo com as minhas também limitações acadêmicas, certo? Bom, eu vi aqui uma primeira dúvida que é do Luciano Varela, e diz: boa tarde, qual a diferença entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional? Bem, o mestrado acadêmico, vou tentar clarificar da melhor forma possível. Você quer... Eu sou bibliotecário e eu quero ajudar o meu trabalho, eu quero trazer algum benefício para o meu trabalho, para o meu currículo quanto profissional ali no meu local de atuação. Eu sei que existe, por exemplo, mestrado profissional em biblioteconomia, em que eu vou ver questões, por exemplo, de gestão, questões muito mais técnicas do meu lado profissional. Diferente se eu fizer, por exemplo, um mestrado em ciência da informação, que é um mestrado em um nível mais científico. Ele não é um mestrado que vai me trazer questões muito profissionais. Ele é um mestrado, por exemplo, que vai me trazer questões mais academicistas, mais científicas, realmente de pesquisa nesse cunho. Ou seja, uma grande diferença entre ambas. Enquanto que uma eu vou trazer um benefício maior para o meu lado profissional, por exemplo, para o meu trabalho, para uma área de atuação profissional minha, enquanto que outra eu vou trazer por um lado, por um cunho mais científico. Ou seja, eu posso distinguir dessas duas formas, um lado mais profissional, como o nome diz, e um lado mais científico, que é o mestrado acadêmico. Mas ambos acabam tendo, em muitas situações, o mesmo processo de seleção. Ou seja, todas essas etapas que eu mencionei. Certo? Tem aqui uma pergunta da Beth Rayol. Há uma delimitação na quantidade de objetivos específicos? Bem, o menos é mais. Sabemos que temos um objetivo geral, que é o nosso norte, e eu gosto de dizer sempre que quanto mais objetivos específicos você tiver na sua pesquisa, mais fácil você vai se perder. Ou seja, eu gosto muito de trabalhar com 3 objetivos específicos. Não que seja uma regra, mas são 3 que eu sei que eu vou conseguir dar conta, ter suficiente base e tempo para conseguir concluir. Ou seja, mas eu posso ter 4 objetivos específicos, eu posso ter 2 objetivos específicos, mas quando você começa a extrapolar muito, começa a ter 5, 6 objetivos específicos, pode ter certeza que você vai se perder em algum momento. Então, tente ali manter pelo menos uma base de 3, mas não é uma regra, mas que você consiga saber que você vai conseguir alcançar, certo? Bom, temos aqui uma pergunta do Caio Max. Boa tarde. Eu gostaria de saber como fica a relação de entrar em contato com professores de programas internacionais, a Alemanha ou a Espanha. É obrigatório também, nesse caso, entrar em contato? Bom, como eu mencionei, eu trouxe muito uma realidade do nosso contexto aqui brasileiro,
mas existem, com certeza, formatos, realidades e contextos em níveis internacionais. E eu, para ser sincero, já tive colegas próximos que entraram em contato com professores, sim, de outros países, de Portugal, da Espanha e do Canadá. Ou seja, eles entraram, eles mostraram o interesse deles por determinado tema, sabiam que aquele professor ele já estudava aquela temática, já tinham um conhecimento no idioma, que isso é importante, sim, para que você consiga ter ingresso naquele processo, mas as formas de ingresso elas são distintas. Eu não posso dizer aqui para você agora uma forma única, porque cada país, cada universidade, cada instituição tem uma forma única. Mas, por exemplo, durante o mestrado você tem a oportunidade também de ter um mestrado sanduíche, um doutorado, quase sempre doutorado sanduíche, seja bolsas para participar em outros lugares também. Ou seja, são várias situações, mas cada país, cada instituição, cada universidade, cada professor tem o seu formato distinto. Uma pergunta aqui da Ellen Santos. Qual a diferença entre a pós-lato sensu e estrito sensu? Bom, eu conversei um pouco sobre esse tema logo no início da conversa, talvez você não tenha entrado, mas eu vou até voltar aqui para você, que a principal definição entre lato sensu e estrito sensu. Lato sensu já vem do latim sentido amplo, e vem compreender principalmente os programas de especialização e MBA. Eles têm uma carga horária mínima de 360 horas e entregam ao final ali daquele curso um certificado. Os programas em nível estrito sensu, que são ali, trazendo do latim, sentido restrito, eles compreendem programas de mestrado e doutorado, seja também acadêmico ou profissional. E eles são entregues ao final daquele curso um diploma e não um certificado, como nas especializações e MBA. E eles têm uma carga horária também mínima, pelo menos essa que eu mencionei aqui, por exemplo, de 360 horas da especialização. E eles também, assim como a especialização em nível lato sensu, elas necessitam que o aluno tenha pelo menos o nível de graduação já completo, seja bacharelado, licenciatura, seja nível tecnológico. Ou seja, essas são as principais definições entre lato sensu e estrito sensu. Bom, aqui eu acho que já mais para a parte de agradecimentos, um agradecimento da Beatriz Vieira, um agradecimento da Késia também. E aqui gostaria novamente só de mencionar, eu conversei mais cedo com o mediador, que é um outro colega, o Diego, e de deixar esse roteiro aqui que eu tenho de alguma forma disponível para todos, justamente porque muitas vezes vocês podem entrar em um período que a live já iniciou, ou seja, que vocês não conseguiram pegar o início ali da conversa, ou seja, tem coisas que vocês não conseguiram anotar, mas aqui eu tenho um esquema, um roteiro bem organizado, para que com certeza vocês consigam ali, no momento de mais tranquilidade, em suas casas, estar verificando, anotando essas dicas. E qualquer dúvida, pode entrar em contato novamente comigo. Eu acredito que seja isso. E, novamente, aqui agradecer a oportunidade dada pela Biblioteca Central da UFPA, deste momento de conversa. E eu fico aqui com o desejo que todos estejam bem, que seus familiares também estejam bem, e que nesse momento nós possamos nos unir cada vez mais aqui em prol de uma necessidade acadêmica, através de uma ferramenta dessa, que nós não tínhamos há 10, há 5 anos atrás, de uma forma tão boa como temos hoje, mas que possam ser utilizadas da melhor forma possível.